Bem-vindos ao Total Conta, o podcast da Total Contabilidade. Hoje nós temos uma participante muito especial, Tamires, minha amiga de infância, né? Vou deixar ela se apresentar depois, né? Mas essa mulher linda e muito empreendedora, que vai contar um pouquinho da sua trajetória, né? Da sua formação e depois mudou a rota. Transição de carreira. Conta um pouquinho para nós, Tamires. Se apresenta aí. Então, prazer, para quem não me conhece, sou a Tamires, hoje, né, cliente da Total Contabilidade. Nós temos uma empresa de comida congelada, quentinha, mas eu sou fisioterapeuta de formação, atuei durante 7, 8 anos na profissão e acabei fazendo essa transição de carreira em 2016, mais ou menos, quando tudo aconteceu porque eu estava buscando um hobby. Olha o meu hobby hoje. Estava buscando um hobby, eu sempre gostei de cozinhar. E aí o meu terapeuta me incentivou. Ele disse, então por que tu não vai fazer algo, né, voltado para gastronomia para tu experimentar algo novo? E aí eu comecei a fazer uma pós-graduação em Criciúma, que foi onde eu me formei, em gastronomia. E durante essa pós-graduação, começou a meio que surgir ideias, né? Como eu fisioterapeuta, meu marido é personal, agora também não atua mais, mas enfim, é personal trainer. Nós trabalhávamos juntos e aí começou a surgir a ideia que as pessoas começaram a pedir pra gente, né? Então por que tu não faz umas marmitas pra gente? Já que a gente vem aqui, treina, né, faz tudo direitinho, chega em casa e se vai pedir um iFood, vai pedir uma pizza, um X, uma coisa que não condiz com o que a gente está fazendo aqui. E aí a gente fez um mailing, assim, de todas as pessoas que teriam interesse. E aí o meu terapeuta falou, tá, mas o que tá faltando para tu começar? Eu falei, mas não sei se vai dar certo. Ele disse, não, tu vai sair daqui hoje, tu vai comprar uma balança, sei lá, 100 embalagens e tu vai começar. Vai para casa com isso, porque daí tu vai começar. E aí eu comprei uma balança exatamente, 100 embalagens no mercado público, nunca me esqueço. E cheguei em casa e falei, bom, preciso ter um cardápio para isso, né? Eu cozinhava na cozinha da minha casa, enfim. E aí fiz no primeiro dia, eu imaginei, sei lá, se eu vender bastante, eu vou vender 15. Minha cozinha era 2 metros quadrados, né? Se vender muita coisa, eu vou vender, sei lá, uns 15 almoços. E aí no primeiro dia eu vendi 33 almoços. Olha só. Na cozinha da minha casa, consigo me lembrar até hoje. Aí, claro, foi super legal, porque daí te dá uma injeção de ânimo, né? Acabava as coisas no mercado, tu não tinha como chegar no mercado, o mercado estava fechado porque estava alagado, dependendo da região, tu não, né, tu tinha que sair de casa e deixar tudo para trás, né? Quantas pessoas que não tinham nem documento, diferente. completamente diferente. Então, realmente foi uma cena uma situação muito catastrófica, assim, né? São Paulo foi assim, foi uma curiosidade que eu tinha, que eu via que grandes marcas, elas já estavam se movimentando e a maioria dos lugares, né, tu não tem várias cozinhas em cada lugar, tu transita com a mercadoria. E aí eu lancei no condomínio que eu morava, assim, eu disse, vou fazer tais pratos congelados. E aí eu vendi para 15 pessoas, cada combo tinha 10 marmitas. Então eram 150 marmitas que eu tinha para fazer numa cozinha de 2 metros quadrados. E aí a gente, na verdade, começou com essa ideia de prato do dia. Até porque eu cozinhava em casa, era uma coisa completamente caseira, não era nada... o típico empreendedor. Tu vai lá e começa e tu vai vendo o que tu precisa fazer ao longo do caminho, né? E aí... assim, eu segui, sei lá, talvez um ano, porque em seguida eu casei, e aí eu falei que antes de eu casar eu não queria fazer nada, porque eu queria sair de lua de mel e tudo mais. Eu disse, não, se eu tiver alguma coisa mais séria, eu não vou conseguir fazer tudo isso e relaxar, né? Já me conhecendo como eu me conheço. Aí até que um dia começaram a me pedir comida congelada, e eu não tinha nem onde estocar comida, nem nada. Só que a comida congelada, ela te dá um volume muito maior, né, de um ticket muito mais alto do que uma refeição do dia, né? Na época, sei lá, o meu prato do dia era em torno de 22, 23 reais. Claro, tô falando há 9 anos atrás, mas era mais ou menos isso.
e os combos congelados tu vendia pelo menos 10 marmitas, né? E aí eu lancei tipo, no condomínio que eu morava, assim, eu disse, vou fazer tais pratos congelados. E aí eu vendi para 15 pessoas, cada combo tinha 10 marmitas. Então eram 150 marmitas que eu tinha para fazer numa cozinha de 2 metros quadrados. Aí eu não tinha panela, eu não tinha absolutamente nenhuma estrutura para fazer. Eu nem sabia como que eu ia calcular para fazer 150 marmitas. Chamei uma senhora que morava no condomínio para me ajudar. Eu tive que desmontar a minha cozinha, a minha sala, porque imagina, né? Tipo, nós de touquinha, né? Embora dentro de casa, mas com os EPIs ali, tudo o mínimo, certinho. né? De higiene e tudo. Segurança. Então eu tive que tirar tudo, as coisas da minha sala, liberar a mesa, porque não tinha bancada, não tinha nada, né? E aí naquele dia eu falei, eu não tenho condições de ficar fazendo isso, porque depois era eu desesperada ligando para as pessoas, porque todo mundo tinha que pegar, porque onde é que eu ia enfiar 150 marmitas? Eu não tinha espaço, eu tinha um freezer em casa. Então, aí tem um amigo meu que tem restaurante em Criciúma, ele me falou, Tami, tu tem que entender que ou tu entende que tu vai fazer um X de marmitas por dia e tu vai, tudo bem, é isso que eu quero, não quero crescer e tal, mas tu não tem como ficar fazendo 150 marmitas dentro da tua casa, ou tu dá um passo adiante, né? Tu vai profissionalizar, tu vai achar um lugar, tu vai... Aí eu falei, bom, então vamos ver o que vai dar, né? Em novembro de 2017, a gente abriu a nossa primeira cozinha industrial, bem menor do que é hoje, e ali a gente começou, né, seguindo ainda com essa história do prato do dia, mas eu já tinha uma linha de congelados. Quando estourou a pandemia, foi onde tudo basicamente mudou, né? Eu já vinha, sabe aquela coisa que tu fica meio relutante, porque o prato do dia, ele era o queridinho, era ele que tinha dado o nome para a marca, né? A gente já tinha feito um trabalho em cima até quem fez a nossa marca, ele ainda tinha me falado, né? Que tu não pode dar brecha, tu tem que dar uma brecha para se um dia tu for trabalhar com alguma coisa que não seja quente. E aí a gente trouxe justamente essa questão que mesmo sendo congelado, quando tu aquece a marmita, ela tá quentinha, tu não come ela congelada, né? Sim. Então, eu fiquei meio relutante, assim, e quando veio a pandemia, estourou, né, a venda dos congelados em Porto Alegre. Os deliveries pararam, ou funcionavam só, porque teve ali aquele período de 15 dias que nada funcionava, e então o telefone da Quentinha começou enlouquecidamente a tocar, e eu desesperada, eu falei, gente, eu não tenho nem, eu tinha, sei lá, 2, 3 freezers na Quentinha, né, o meu estoque era muito baixo ainda. E ali eu comecei a trabalhar para aumentar, né? Eu disse, quer saber? Eu vou aproveitar a deixa, vou deixar meu prato do dia de lado e a partir de agora eu só foco nos congelados. E aí eu comecei a, né? Tem um público que não é adepto, às vezes, da comida congelada, enfim. Então eu entrei com as porções que eram embaladas a vácuo. Né, eu tinha marmita com divisória, marmita sem divisória, enfim, eu fui aumentando essa minha gama de produtos, né, e aí foi onde eu passei a trabalhar somente com os congelados. Então, né, desde 2020, a gente entrou forte somente com os congelados, e assim a gente segue até hoje, né, hoje a gente trabalha muito também com outras empresas, né? A gente atende não só o segmento de consumidor final, mas a gente acabou pegando um nicho do mercado que ainda não é explorado, né? Agora, oficialmente, depois do e-mail que eu recebi, nós somos a única empresa de Porto Alegre não, do Rio Grande do Sul, que pode fornecer comida para os hospitais no ramo dos congelados. Então, a gente pegou algo super novo, porque muitos hospitais nem sabem, né? Muita gente vem me procurar as nutricionistas dos hospitais porque acham algo super diferente, inovador, que foi um projeto justamente que uma nutricionista hospitalar me convidou para desenvolver, foi nosso piloto e deu super certo, e hoje a gente está trabalhando com grandes hospitais em Porto Alegre, e aí tudo focado nos congelados. Basicamente
é assim que está funcionando agora. E a quentinha de São Paulo? Então, São Paulo, eu sempre digo que eu sou meio que uma empreendedora nata, né? Porque eu sou curiosa e Mas metida. eu ia te falar isso, porque tu saiu do profissional liberal, né, da fisioterapia, veio para o empreender na gastronomia, mas tu tem essa veia empreendedora porque os teus pais também são empresários. Ah, sim, né? A minha mãe sempre me diz, olha, se um dia tu reclamar, não diz que eu não te avisei. Mas eu nasci dentro do comércio, né? Eu nasci dentro do comércio. Meu pai, quando abriu a primeira loja, eu tinha 1 aninho de idade, foi exatamente no mesmo meu aniversário. E eu tenho foto, sei lá, com 5 anos eu na loja, mostrando que estava vendendo roupa e tudo mais. Sempre gostei. Realmente, eu acho que é uma coisa que meio que corre na veia, né? Acho que é bacana também a gente falar que tu fala de Porto Alegre, que hoje tu estás em Porto Alegre, mas a Tamires é filha da terra. Ela é daqui de Torres, né? Então ela foi empreender lá fora, né? Que eu sou daqui, né? Vivi aqui a minha vida inteira, saí para fazer faculdade em Criciúma. E aí, assim que eu me formei, eu recebi uma proposta de trabalho em Porto Alegre. E aí eu já fui direto para Porto Alegre e não voltei mais, né? Então lá fiquei trabalhando como fisioterapeuta. E aí, enfim, né? Acaba que a empresa tá lá, mas eu sou biquíra. E São Paulo foi assim, foi uma curiosidade que eu tinha, que eu via que grandes marcas, elas já estavam se movimentando e a maioria dos lugares, né, tu não tem várias cozinhas em cada lugar, tu transita com a mercadoria. Então eu tinha ido para São Paulo para entender um pouco dessa dinâmica, assim, completamente curiosa, não entendia nada de nada. E aí comecei a fazer contato com o transportador e tudo mais, e a gente abriu alugamos, né, uma câmara fria em São Paulo, que lá em São Paulo tu aluga o que tu quiser, né? Sim. Então a gente alugava só um espaço com a câmara fria e transportava a nossa mercadoria por congelados para lá. Aí agora, no meio do ano, nós temos o Rodrigo, que é o primeiro licenciado da marca, da Quentinha. Ele abriu um quiosque no Shopping Frei Caneca e ele assumiu a operação de São Paulo. Então hoje toda a nossa cozinha, ela funciona em Porto Alegre e a gente transporta tudo isso para... Então ele compra da Quentinha matriz, né? E vende lá daí ele tem também um CD que ele abastece a loja e aí ele faz todo esse segmento também no B2B, né? A gente, tanto em Porto Alegre quanto em São Paulo, a gente atende a rede Ibis. Então a gente já... em São Paulo hoje ele que tá tocando mais, porque eu senti assim que, embora eu goste muito dessa parte comercial, né? É o que eu realmente gosto de fazer, mas me faltava abraço, né? Me faltava abraço, presença. Em Porto Alegre eu conseguia, por mais que a gente esteja na era da tecnologia, esse contato, essa movimentação me faltava muito, né? Eu via que às vezes as portas não se abriam porque faltava eu estar lá, faltava eu conseguir insistir um pouco mais até que alguém abrisse uma porta para mim e me desse uma oportunidade de a gente falar o que a gente estava propondo. Então, agora com o Rodrigo abraçando essa dinâmica lá, ficou muito mais fácil, né? Porque a gente pegou um espaço, ainda falei com ele esses dias, porque dezembro é uma época muito fraca de movimento pra gente. E eu estava dizendo para ele, porque ele abriu no dia 5 de julho, uma empresa completamente nova que se paga desde o primeiro mês. E isso é algo, né, quase que, tipo, impossível, porque a gente sempre tá com dinheiro na frente. Então eu ainda falei para ele, não te apavora, eu tô há 9 dezembros sabendo que dezembro é o nosso pior mês. Mas já vem assim, né, se consolidando como marca, mesmo em São Paulo, que ainda muita gente não conhece, a Quentinha, como a gente já é mais conhecido em Porto Alegre, mas a gente tem uma aceitação no mercado muito, muito grande, né? Fala um pouquinho dos produtos da Quentinha, e a Quentinha também está no litoral, né? Não tá? Agora não mais, né? Nós tínhamos aberto há 2 anos atrás um food park que tem em Xangri-Lá, em Atlântida, e acabamos mudando um pouco o segmento, porque tinha uma demanda mais de
Lanche? happy hour, lanche, né? Então, por mais que as pessoas pedissem algo mais leve, mais saudável, é aquela coisa, tu saiu de férias, não é o que tu está procurando, né? Então, então acabou que a gente até tem alguma coisa que a gente manda ainda para a praia, porque a loja ainda é nossa, embora a gente tenha mudado a marca e tudo mais, mas assim, não é forte a demanda, né? A gente tem alguma coisa que outra, mas não trabalhando na marca Quentinha. E, sei lá, quase 50 produtos, né, no nosso cardápio. A gente trabalha com uma tecnologia de ultracongelamento, que é justamente a gente resfria as comidas numa temperatura negativa de menos 40 graus, que faz elas congelarem muito rápido. E quando tu aquece a marmita, ela não cria aquela água que, sabe, quando a gente congela em casa e às vezes guarda no congelador, né? Porque uma temperatura de congelador de casa é menos 9 graus. Então, o que acontece? Ela demora mais tempo para congelar. E aí os legumes, enfim, eles acabam criando cristais de gelo. E aí quando tu aquece essa marmita, ela tá aguada. Então, né, uma das coisas que é dos elogios que eu mais recebo na Quentinha é que todo mundo diz, nossa, nem parece comida congelada, eu comi, parece comida fresquinha que tu fez na hora e tal, por causa do ultracongelamento, né? Então a gente tem uma variedade enorme de linhas e produtos sem glúten, sem lactose, caseirinhos, que é uma linha mais que a gente tem assim mais tradicional, digamos assim, que né, tem estrogonofe, tem feijoadinha, mas a nossa ideia, né, a nossa visão como empresa é tudo que a gente cozinha lá é o que eu sempre digo que é a comida que eu dou pro meu filho, né? Então, mesmo que seja estrogonofe, o molho de tomate é preparado na nossa cozinha, né? A gente só recebe insumos in natura, a gente só trabalha com temperos naturais, então não tem nada ultraprocessado, não tem nada... Aquela coisa que tu lê e tem tanta coisa no rótulo que tu nem sabe que tu tá comendo, né? O mais natural possível. Exatamente, a ideia é que seja, né, a gente fala, comida saudável, é saudável porque é uma comida que não tem, né? Tu vai ler o nosso rótulo, eu sempre digo, nossa, que coisa mais bonita que é o nosso rótulo, né? Porque é arroz, feijão, frango, carne, cebola, alho, cenoura, brócolis, não tem ali no meio um nome que tu diz, nossa, o que será que é isso? Não, é como se fosse a tua mãe, a tua avó cozinhando. O que tem para almoço hoje, mãe? Tem arroz, feijão, bife, brócolis e cenoura, né? Não tem uma coisa escondida, sabe? Então, acho que é isso, assim, que eu tento trazer, que a gente traz, na verdade, para Quentinha, né? Porque lá, se tu entrar na minha área de estoque, tu vai ver como se fosse uma despensa de vó, um pouco maior, mas como se fosse uma despensa de vó, né? É saco de arroz, saco de feijão, sal, né? Azeite de oliva, a gente usa azeite de oliva em todos os preparos, uma gordura mais saudável. Então, é uma comida de verdade, uma comida igual a gente comia, sei lá, 15 anos atrás, né? Que há 15 anos atrás a gente não ia no supermercado e comprava tudo que a gente vê hoje, né? Que mesmo tudo que tu não compra, mas tudo que a indústria te oferece, né? Tudo que a indústria te oferece, que tu chega lá, tem tanta coisa que tu já nem sabe mais, né? Se aquilo... E com esse apelo de saudável, né? Eu acho que a comida saudável é isso, é o que te traz mais perto do que a gente comia há 20 anos atrás, né? De 15, 20 anos para trás, que é uma comida que alguém plantava, né? E tudo mais, e vinha para nossa mesa. Tami, tu te vendo assim contar toda a tua história, né, a tua trajetória tão bacana, né, é até emocionante porque a gente sabe que foi lá, começou pequenininho, né? Tu imaginou que a Quentinha ia tomar essas proporções? Então, assim, eu brinco, né, lá na Quentinha, às vezes eu digo assim, quando a gente tem um dia turbulento, eu digo assim, não, tudo isso aqui é porque eu vou ficar milionária. Não, tenho certeza, esse dia há de chegar, não é em vão. Mas chega a ser até bom, às vezes, a gente falar um pouquinho para olhar, né, de onde tudo começou e onde estamos, assim. Amadureci muito não só como pessoa, mas como empresária também, né? Vejo várias falhas minhas
em lugares que hoje eu entendo que talvez não seja o lugar que eu deva estar, porque não é o que eu gosto de fazer e que talvez seja o momento de a gente estruturar para estar fazendo, né, o que tu realmente gosta e o que tu faz bem, que no meu caso é o comercial, é isso que eu gosto de fazer. Mas tu tem que entender de todo o processo da tua empresa, né? Então, assim, eu imaginava, mas quando eu olho, ontem foi a nossa confraternização, até o meio do ano nós éramos em 4, 5 pessoas e hoje é dezembro, nós estamos fechando a equipe em 9 pessoas, né? Então, assim, a gente vem num crescimento bem considerável, então é muito bom, assim, olhar e ver que mesmo que tenha sido, né, que tu pensa, nossa, 9 anos, às vezes parece uma eternidade, mas também às vezes parece que tu não viu passar, né? Então, eu olho assim com muito carinho para, né? Porque só eu sei o quão batalhado foi chegar aqui, sei que tem um longo caminho pela frente, né? E quero que tenha um longo caminho pela frente, mas é gratificante, né? Tu vê que tu tem um trabalho que é reconhecido, uma marca já que tem uma certa, né? Eu acho muito legal. Teve um dia que eu tava no mercado e aí uma senhora, ela me olhou, ela, tu não é da Quentinha? Eu no Zafari, cheio de gente, né? Eu disse, sou. Ai, eu te acompanhei, ainda não comi as tuas comidas, mas eu acho tudo tão lindo, tão caprichado, não sei o que. Eu disse, ai, que legal, né? Tu ter esse reconhecimento, eu gosto disso. Mas se eu te disser que eu nunca imaginei que a gente fosse, eu estaria, porque eu sempre me vejo, né? Eu, assim, quando eu paro e penso onde a Quentinha vai estar um dia, eu imagino, né? Eu disse, um dia eu vou ter um caminhão da Quentinha. E a gente não vai, né? Porque toda vida que é logística de transportador é sempre aquela emoção, né? Uhum. Eu disse, um dia vai sair o nosso caminhão daqui, vai descarregar da nossa câmara fria, né? Hoje a gente tem uma câmara fria. Há tempos atrás eu só tinha um monte de freezer, né? Hoje a gente já sente necessidade de ter uma outra câmara fria. Então, eu olho também para a Quentinha daqui 10 anos e eu vejo uma Quentinha que eu espero alcançar, que é, né, uma Quentinha mais poderosa, Mais assim, robusta mais ainda. robusta, mas acho que eu imagino mesmo que com aquela ternura de olhar para Quentinha como um filho, assim, mas eu sempre imaginei, né, saindo daquela coisa mais caseira para entrar nessa coisa mais industrial, de Sim. fato, né, que hoje a gente é uma indústria. E é engraçado tu falar nisso, né, porque eu estava fazendo as trocas das embalagens, enfim, e aí eu falando pro meu fornecedor, tem que botar lá na minha embalagem, indústria, daí eu falei, gente do céu, tipo, indústria, né? Parece que tá falando da Nestlé, mas quem sabe um dia, né? Eu vou ficar muito feliz que um dia as pessoas deixem de comparar o pacotinho da Nestlé e de qualquer coisa para comprar algo que seja nutritivo e que ainda assim, mesmo, né, cozinhando na proporção que a gente cozinha hoje, que não é igual a gente cozinhava antes, mas a gente entrega a mesma coisa, né? Com a mesma qualidade, até mais, né? Muito bacana. Então, é isso. Tami, empreender é sempre uma montanha-russa, né? E às vezes acontece coisas que não estão planejadas, como a pandemia. Para alguns ramos foram muito bons, no teu caso foi bom, o nosso também foi. Para outros não, nem tanto. E ano passado, Porto Alegre passou também por uma outra, né? Enchente, né? Sim. E como foi lidar? Como foi? Parou? Ficou quanto tempo? Deu um baque? A Também teve a questão pandemia, ali da ajuda, né? sim. A pandemia, na verdade, ela teve 2 momentos, né? Ela teve esse momento que foi um acelerador, que foi foram os primeiros 15 dias, que a gente teve essa demanda muito grande. Eu esvaziei, eu tinha 3 freezers na época, eu esvaziei eles em 3 dias. E aí eu tava naquele desespero de reabastecer para continuar vendendo, porque tu não sabia o que ia acontecer, né? Tava aquela loucura, assim, aquela tensão. Eu tava grávida, né? Então tinha mais uma preocupação, assim.
E depois a gente voltou para um outro momento que as pessoas, era para durar 15 dias, virou um mês, virou 45 dias, virou 2 meses, e aí as pessoas já não tinham mais o que fazer, tava todo mundo entediado em casa, tinha gente sendo demitida, tinha gente que não tinha mais o que fazer e ia aprender a cozinhar em casa, começou tudo, né? E aí foi onde deu uma travada nas vendas, né? Assim, deu aquela baixada, então... e aí foi um período que a gente ficou, né, meio receoso também, porque tu não sabia o que te esperava, né, dali para frente. Então teve esses 2 momentos que foi aquele momento de euforia, tipo, nossa, vamos fazer dar certo, e depois veio aquela retranca que tu não sabia no que ia dar. Mas ainda assim, eu acho que uma das coisas, né, como tu falou, empreender é uma montanha-russa, mas eu acho que o que faz tu sair na frente é a capacidade de te adaptar ao momento, né? Sim. Então, assim, eu fiz investimento assim que começou a pandemia, nessas embalagens a vácuo, porque era uma aposta, porque a comida ficava igual quando tu aquecia, tal. E eu vi que não era o que o pessoal estava procurando. Então, tu saber que tu, né, é erro e acerto, mas tu reconhecer que aquilo ali não está trabalhando, não está performando da maneira que tu imaginou e tirar aquilo de cena, né? E eu sou muito prática, então, assim, eu acho que também ao longo do tempo, essa praticidade, tu olhar, não, isso aqui não está funcionando, isso aqui tem que cair fora. Então... isso faz com que também tu não fique persistindo, às vezes, num erro, né? Não digo num erro, porque tu também só sabe se tu testar, mas assim, que tu reconheça que aquilo ali não é o momento, pelo menos até então, e que tu, né, ajuste as velas e talvez vire pro outro lado para seguir velejando. Na enchente, a enchente foi perturbadora, né? A água chegou a 1 quadra da quentinha, a gente não chegou a ser atingido de fato, mas foi desesperador, porque eram amigos, né, que perderam tudo, a água que entrou na casa de diversas pessoas que a gente conhecia, empresas que a gente conhecia, e ali eu falei pro Nico, né, eu disse assim, das duas uma, ou a gente vai fazer alguma coisa para ajudar, porque senão eu vou enlouquecer, porque a gente não vendia, né, a gente ficou 15 dias praticamente vendendo zero, eu tinha um estoque na quentinha, mas nós não conseguíamos produzir, porque, né? E aí era numa segunda-feira, eu falei pro Nico, eu disse, quer saber, eu vou lá pra quentinha, tem um monte de coisa lá que a gente tinha, de insumos congelados, eu vou tirar tudo do freezer, eu vou doar. Eu disse, preciso fazer alguma coisa, porque senão não vai ser ficar dentro de casa que vai me... Sim, até porque eu não consigo ficar muito parada, esse probleminha. Aí eu fui pra lá e a gente começou, daí foi eu, minha cunhada, fizemos umas marmitas, sei lá, umas 60, 80 marmitas e Foram doar. começamos a doar. E aí nisso já tinha grupo no WhatsApp e tal, né, aquela função toda. E aí acabou que a gente começou a divulgar isso também, para que as pessoas ajudassem e tudo mais. Então até no final da enchente nós fizemos mais de 30 mil marmitas, né, para doação. A gente acabou ajudando, a gente teve apoio também, doação de grandes empresas, Afri, né, grupos grandes assim de Porto Alegre, porque a nossa cozinha tinha capacidade de absorver essa produção, né, então a gente produzia uma média de 1.500, 1.700 refeições por dia para doação, e aí eu falei, vamos pelo menos, né, eu acho que é importante também a gente entender que assim como tu tem um dia ruim, tem alguém na tua frente, mas tem alguém atrás. Então eu fiquei muito focando, vamos olhar para quem está atrás e se a gente pode ajudar um pouquinho, né? Porque não tem o que fazer, tinha gente muito pior. Eu disse, a gente vai, né, um mês ruim, depois a gente pode voltar a trabalhar. Assim que tudo normalizar, a gente vai voltar a trabalhar. Tem gente que vai levar 3, 6 meses, esse meu fornecedor de embalagem, né? Teve a indústria dele completamente atingida, água com 2 metros de altura. Ficaram 3 meses parados, eu acho, mais ou menos por aí, até tu limpar tudo, maquinário e tudo mais.
e voltaram, né? Então eu falei, não vai ser por 20 dias que a gente não tá vendendo que a gente não vai conseguir. Então, assim, foi um momento desafiador, até porque a gente, né, até hoje, agora semana passada, deu temporal em Porto Alegre, foi 2 dias, falta luz, alaga tudo, tu já escuta aquele barulho de chuva, tu vê uma nuvem no céu, tu já fica meio, meu Deus do céu, o que será que vai vir, né, agora? Mas é a resiliência também, né? É entender que o clima, pelo visto aqui, vai ser daí para pior, porque se antes era uma vez a cada sei lá quando, agora todo mês tem algum evento climático, né? E ao mesmo tempo a mesma coisa para quem empreende, né? É tu saber que as coisas elas vão acontecendo e que tu tem que ter essa dinâmica junto, né, para que tu consiga ir fazendo acontecer. Mas que mais do que, né, pensar só no resultado, vocês pensaram na parte social, né? E isso aí foi muito bacana, né, da parte da empresa de vocês ali, de estar contribuindo, de ter esse olhar, né, como tu falaste, esse olhar lá para trás, né? E com certeza tu vai receber, né, em dobro, em triplo. Não, eu falei, né, eu disse, depois da enchente eu nunca mais vou botar meu WhatsApp em dia, porque não sei como é que as pessoas descobriam o telefone, daí todo mundo via, né, sabia que estava ajudando e tal, passava, mas era isso, era tipo às vezes 10 da noite, me ligava alguém, era uma mãe, que o filho estava sem ter o que vestir, não tinha o que comer. Como é que tu faz para deitar, né? Eu disse, meu filho estava aqui com a minha mãe, em segurança, quentinho, né? Graças a Deus, confortável. Eu e o Nico, a gente ficou 17 dias sem água. 17 dias sem água. A gente recebia doação até de água para cozinhar na quentinha, acabou a água da caixa d'água. A gente recebia doação de água para conseguir cozinhar. E a gente ficou 17 dias que a gente levava assim um balde d'água para casa e aquela água ali a roupa era tipo 3 dias a mesma roupa, porque tu não podia lavar, não tinha como lavar roupa. E não era uma prioridade, né? Então foi assim, realmente um cenário de guerra, sabe? Tipo, de tudo. A gente sempre fala, né? Para quem passou a enchente lá, para quem viveu a enchente, a pandemia foi fichinha. Porque a pandemia, né? Não que não tenha sido, não é isso, mas a pandemia era aquela coisa, sai de casa, bota máscara, né? Não que tu não pegasse, igual eu também usava máscara, isso e aquilo, peguei, né? Fiz vacina, também peguei, enfim. Mas assim, era uma coisa meio geral. A enchente não. A enchente tu não tinha comida, tu não tinha, acabava as coisas no mercado, tu não tinha como chegar no mercado, o mercado estava fechado porque estava alagado, dependendo da região, tu não, né, tu tinha que sair de casa e deixar tudo para trás, né? Quantas pessoas que não tinham nem documento, diferente. completamente diferente. Então, realmente foi uma cena uma situação muito catastrófica, assim, né? Então, não tinha muito o que fazer. Eu acho que não teve quem não se mobilizou também, né? Sim. Eu sempre digo que eu fiz o que eu pude, né? O que eu podia era fazer comida. Embora a gente tenha feito outras coisas, porque depois aí meu pessoal da cozinha acabou voltando, que eles moram numa região que não tinha sido atingida. Eles acabaram voltando para trabalhar e aí nós só fazendo as refeições para doação. E aí eu falei, então comandem a cozinha, né? Minha cozinheira é cancheira, ela tá acostumada, trabalha com evento também, então ela fazer 1.500 refeições para ela, ela sabe comandar esse tipo de dinâmica. E aí eu fui abraçando outras pontas, aí a gente comprava cobertor, roupa, cesta básica, e ali o que me pedia eu dava um jeito. Brinquedo para criança, porque daí, tu ia nos abrigos, chegava a dar assim, sabe, me cortava o coração. A gente levou o Caio antes de ir embora para ele doar uns brinquedos também, e porque eu acho que é importante, né, assim, quem tem filho sabe, a gente, né, graças a Deus, eu proporciono uma vida muito tranquila pro Caio, né, não que ele tenha um luxo, não é isso, mas nunca faltou nada para ele, né, eu sempre digo, filho, tu sabia que ele ama morango, daí às vezes tá R$20 uma caixa de morango, eu falei, tu sabia que mesmo estando R$20 a caixa de morango, eu vou te dar o morango, porque tu gosta? Então, nunca soube o que era não ter alguma coisa, né?
E aí eu falei pro Nico, eu acho muito importante que ele veja que as coisas não são assim, né? E aí foi um momento muito bonito, assim, porque ele levou, ele não queria, e eu falei, para tu ganhar outros brinquedos, tu precisa te desfazer, porque tu não brinca mais. E tem crianças que não têm onde morar, não têm o que vestir e não têm com o que brincar. E ele foi para um abrigo com a gente, levou os brinquedos e quando chegou lá, criança, né? Aí ele já estava brincando com as crianças, já fez amizade, entregou os brinquedos. E ele ficou muito impactado com aquilo. Eu fiquei, mãe, eu dei, né? Porque as crianças perderam tudo, né, mãe? Isso, filho, olha que bom. Né? Outro dia vai chegar o teu Natal e tu vai ganhar tudo de novo, tu vai ganhar outras coisas. Então, acho que é importante também pra gente tirar um pouco desse, né, do olhar só pra gente, do quero, quero, quero. E tem tanta coisa, né? Eu sempre digo que a gente tem... Antes de pedir qualquer coisa, a gente deveria parar e agradecer 3 vezes, né? E de joelho. E quando eu falo de joelho, é literalmente de joelho, porque a gente tem saúde, tem trabalho, não falta nada. Então, eu acho que dá pra gente fazer uma forcinha pra ajudar um pouco, né? Cada um com o que pode, do jeito que pode. Mas eu acho que pra quem recebe, é bastante, né? Tami, nós estamos nos encaminhando pro final, né? E que mensagem tu gostaria de deixar para quem está nos assistindo agora? Então, empreender é uma tarefa árdua, né? Às vezes eu falo pro meu pessoal lá, eu disse, vocês me veem aqui sentada no computador e pensam, eu tô aqui, né, no calor da cozinha, e a Tami tá lá no ar-condicionado, sentada. Mas a gente não para nunca, né? A gente tá 24 horas, porque às vezes até quando eu tô dormindo eu tô sonhando com alguma coisa da quentinha. Então, é árduo, né? Mas também é muito gratificante. Então, eu acho que quando a gente faz algo que a gente realmente gosta, por mais que apareçam esses desafios, tem dias estressantes, né? Não são poucos, mas eu acho que quando tu vê que tu entrega o que tu te propõe, faz valer a pena. Então, eu acho que fazer o que a gente realmente gosta, o que a gente se propõe a fazer, é o que faz a gente não só trabalhar por um salário ou por dinheiro, né? Mas sim por algo que mova a gente, né? Que faça parte da nossa vida, da nossa essência. Porque afinal a gente passa boa parte da nossa vida trabalhando, né? Verdade. Então eu acho que trabalhar com algo que faça sentido pra gente como pessoa faz toda a diferença para que tu chegue no final do dia cansada, talvez fisicamente, mas com aquele sentimento de que tu fez um pouco melhor do que tu fez ontem e que tu tá sempre nessa constância de crescimento, né? E isso acaba fazendo com que a gente se orgulhe da trajetória. Isso mesmo. Então, me deixa para o pessoal que está nos assistindo ali as tuas redes, né? Onde é que o pessoal te acha? Então, no Instagram, @a.quentinha. Nós temos o site também, que é www.aquentinha.com.br. E lá nas nossas redes vocês encontram nossa loja de Porto Alegre, nossa loja de São Paulo. Então, dá para acompanhar a nossa vida dinâmica. Quem seguir lá no Instagram vai ver que a nossa vida é bem dinâmica. Nós queremos te agradecer, né? Por tu ter te disponibilizado, né? A gente sabe que a tua vida, né? O pessoal pôde acompanhar, é uma correria, né, Tami, de tu estar aqui conosco, né? Nós fizemos o convite, a Tami de pronto aceitou, né? Muito bacana a tua história, a tua trajetória e que venham assim, muitos e muitos anos de sucesso para quem Amém, amém. Muito obrigada pelo convite. Eu sempre digo, vou levar um mimo para as minhas contadoras maravilhosas, porque, né, vocês fazem parte também dessa nossa trajetória. Então, obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. E para nós é um prazer fazer parte dessa história também. Ai, que bom. Finalizamos mais um Total Conta.